Não deu sinal ainda. Sim, iniciou. Bom, iniciamos a gravação, então. Boa noite a todos e a todas que estão presentes conosco aqui, mais uma vez, na Casa Tuaras, na sua casa. Então, nesta situação que nós vivemos, da pandemia, Tiuaras, Ticunas, Educação e Comunicação, Aventuras Culturais, nós resolvemos também fazer as nossas lives, continuar as nossas conversas, as nossas rodas de conversas, convidando sempre os amigos, sempre aqueles que querem conhecer um pouquinho mais da cultura brasileira, da nossa cultura afro-indígena e popular. Nesta noite, nós estamos com o Jorge Nascimento e o Tiago Santos. Os dois são músicos, né? O Jorge Nascimento toca saxofone, é também compositor, arranjador. Tiago Santos toca bandolim e é mestre musicista. Eles têm experiência internacional e generosamente aceitaram participar conosco aqui desta primeira série que nós estamos inaugurando, uma série musical, e eles estão aqui conosco e espero que voltem outras vezes. E já fica aqui o nosso convite para quando houver vacina. Mais uma vez, né, todos os dias, né, todas as nossas lives, nós frisamos isso. A partir do momento em que tivermos a vacina, nós vamos promover uma grande festa, um grande encontro, independente se for carnaval, se for a Flip, se for a Consciência Negra, ou se for o dia simplesmente da nossa felicidade, por retornarmos, né, à nossa vida normal, presencial, e quando nós pudermos nos abraçar e tomar um cafezinho numa roda de conversa. Então, sem mais delongas, eu vou comentar aqui com vocês que Afinidades é um show elaborado, organizado por esses dois músicos, que inclui um repertório autoral mesclado de gêneros populares da música brasileira. Eles têm já uma carreira internacional, e esse show está em atividade desde 2018 e passou pela cidade de Berlim, Hamburgo, Chile, Argentina. Bom, tem uma lista aqui, gente, maravilhosa essa lista. E sem mais delongas, eu gostaria que vocês, então, começassem, né, a nossa live e que, além de tocar, né, conversassem, contassem um pouco mais para a gente sobre essa experiência, sobre essa trajetória de vocês. E aos presentes, eu acuso aqui a participação dos professores Rodrigo Lança, professor de Geografia, amigo nosso lá da escola, o José Silvio Damascena, também geógrafo, e já parceiro de Tiuaras Ticunas. Temos também a professora Florips, o Léo, já vou fazendo a propaganda, é um ótimo contador, é o que fez aqui, abriu a nossa empresa, né, é o que está fazendo toda a correria da parte comercial da nossa empresa, e o Paulo Edson também está aqui, o meu irmão, Xará, está conosco para prestigiar este nosso trabalho. Então, pessoal, é com vocês, sem mais delongas, por favor, bem-vindos. Obrigada pela presença.
Mas se você... Que maravilha, adorei, adoramos, né? Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todo o pessoal, a todos que estão aí conosco, sejam bem-vindos e espero que possa ser uma horinha agradável aí para a gente poder trocar um pouquinho de experiência, viu, com todos. Que possa ser hiper, mega mão dupla. Muito bom estar aqui hoje falando a vocês, né? É sempre o tipo de bate-papo que a gente adora fazer, tipo de pessoa que sempre a gente gosta de estar conversando. E tenho certeza que vai ser muito agradável essa horinha que a gente vai passar juntos aqui. E Sandra, essa música que nós iniciamos, né, que nós tocamos, é intitulada Carinhoso, né, a música do Pixinguinha, do nosso eterno Pixinguinha. E é uma música que nos traz ótimas recordações, por exemplo, porque foi basicamente o nosso bis, quando nós estivemos tocando em Berlim. A nossa primeira apresentação foi na Embaixada do Brasil em Berlim. E aí, para finalizar, né, eles haviam pedido um bis, aquelas coisas todas, um público super bacana, e aí nós começamos a tocar a música Carinhoso, né, e tinha uma cadeirante no fundo, assim, que começou a falar, né, que ela havia casado havia incluído essa música no casamento dela, aquelas coisas que depois vieram falar para a gente, óbvio, fazendo a tradução, né, então isso nos traz uma ótima recordação. Estamos aí à disposição. Que ótimo, pessoal. Eu gostaria que vocês começassem a falar da experiência de vocês, como vocês se encontraram. Eu estava lendo ali o currículo. Tem o Projeto Guri, né, que o Thiago participou. Uhum. Você também, o Jorge tem também várias experiências que nós gostaríamos de colocar aqui na roda. E já, novamente, né, lembrando para o pessoal que está aqui, que a nossa proposta é bem aberta, né? É como se nós estivéssemos mesmo numa roda de conversa ou na sala da tia Sandra, né? Tomando aqui, cada um está tomando o seu aí, né? Sim. No seu lugar, mas virtualmente nós estamos juntos. Eu estou aqui tomando minha... É água, tá, gente? Nós também estamos tomando a água aqui. Aquela água que o passarinho... Não bebe. Então, eu gostaria de ouvir sobre a experiência de vocês, sobre a trajetória, e o pessoal que está presente pode ficar à vontade também para levantar a mão, perguntar, fiquem à vontade. Eu acho que a gente pode iniciar pelo bate-papo, assim, o caminho sobre gerações, né? Eu sou bem mais velho que o Thiago, e nós somos de duas gerações distintas, né? E porém, no caminho musical, nós nos encontramos, eu, quando era professor de conservatório, e o Thiago despontando, uma carinha super nova, um menino, basicamente, porque Thiago, 14 anos de idade. Foi seu aluno? Não, menos. O Thiago talvez tinha menos de 10 anos de idade quando ele começou no contraponto, era mais ou menos alguma coisa com 14, 15, 16. Não, eu não dei aula para ele, Sandra, porque o meu instrumento sempre foi saxofone ou teoria musical, né?
E aí as coisas se passaram, quer dizer, o Thiago também dentro do movimento musical foi crescendo, foi conquistando o seu espaço como músico, né? E dentro dessa construção, obviamente, cada um foi para um lado e agora há pouco tempo, basicamente 2016, que aqui em Ribeirão Preto tem um festival, que é o festival chamado Choro da Casa, que é um festival importantíssimo, que traz muita gente de fora, e eu fui convidado para fazer parte desse festival do choro, né, aqui em Ribeirão Preto, e aí de pronto, choro, bandolim, mas não reforçando o estereótipo do instrumento bandolim, querendo dizer que ele só serve para praticar choro, mas de pronto eu já o chamei, ele veio, né, para tocarmos juntos. As coisas iniciaram aí, de 2016, e as coisas deram tão certo. Nós convidamos um pianista de São Paulo chamado Benjamin Taub, que a gente conseguiu fazer algumas coisas juntos. Aí de lá para cá a gente resolveu montar algo que pudesse ser dinâmico, né, alguma coisa que pudesse ser enxuto, e, obviamente, alguma coisa que funcionasse, né? Tipo, 2 instrumentos solistas. Porque, talvez, para quem não saiba, tanto o bandolim quanto o saxofone são instrumentos solistas. E aí, como é que a gente, né, se encaixaria, como é que seria o produto final disso? Aí começamos a ensaiar. O Thiago toca um tipo de bandolim que é um pouquinho diferente do bandolim comum, que possibilita fazer acompanhamento, e daí as coisas foram. Aí tem o Thiago agora. E o legal desse título que a gente colocou, Afinidades, né? Porque é uma coisa que se tornou muito natural. Nessa ocasião, em 2016, quando o Jorge e eu nos reencontramos, nós fizemos um show, né, específico que Jorge estava promovendo, produzindo, né? E depois nós tivemos a oportunidade de nos reunir, bater papo informalmente, como nós estamos fazendo aqui, e a gente foi encontrando as nossas afinidades pessoais, musicais e, consequentemente, profissionais, né? E não foi uma coisa que a gente planejou fazer, foi uma coisa que foi ficando pronta fazendo, né? A gente começou a fazer, na hora que estava pronto, falou assim, poxa, a gente tem tanta afinidade, aí o Jorge sugeriu esse nome, né? E, por consequência disso também, no ano de 2018, eu tive a oportunidade de passar um tempo fora trabalhando com algumas pesquisas, né, e também tocando, e aí foi quando surgiu essa oportunidade de a gente fazer essa apresentação na Alemanha, e em 2019, ano passado, no Chile e na Argentina. E esse ano também teríamos algumas coisas para fazer, né, que em decorrência do que está assolando o mundo, a gente não pode estar viajando, mas que tem muita coisa por vir aí, né? A gente está planejando muitas coisas, tentando alguns editais, inclusive para a gente registrar isso num disco, justamente para chegar para as pessoas, né? Porque a gente desenvolve uma música autoral, mas uma música autoral em decorrência do que está acontecendo na nossa vida, e principalmente nas viagens que nós fazemos, das pessoas que nós conhecemos, dos lugares que conhecemos, das amizades que fazemos, né? E isso sempre sai tema de música, né? Então, o nosso objetivo ano que vem é gravar esse disco e registrar isso para que isso chegue a mais pessoas. Um pouco dessa nossa história, tão pequena, mas tão grande ao mesmo tempo, né? Com bastante conteúdo, porque, na verdade, Sandra, o lançamento desse espetáculo foi em Berlim. Né? Foi lá que nós pudemos ver a reação do público e, além da reação, a constatação de que aquilo que nós estávamos fazendo dava liga. Né? Porque até então, assim, quando você tem a perspectiva de dentro, é uma coisa, e quando a gente está fazendo a nossa música, alguma coisa, a gente está fazendo essa música para alguém, para as pessoas ouvirem, ela tem que chegar às pessoas e agradarem. E lá em Berlim a gente teve a possibilidade de perceber isso, foi possível, e daí para frente seguimos, né? Então foi lá em 2019 Chile e Argentina, esse primeiro semestre de 2020 já estávamos fechados Costa Rica e já estávamos fechados Bruxelas, e concomitantemente foi cancelado por causa da pandemia, e as coisas que a gente está se reestruturando para fazer o ano que vem, já estamos remarcando as datas, e como disse o Thiago, com um projeto mais ambicioso, assim, talvez algo que vá nos demandar de ficar pelo menos aí 4, 5 meses fora do Brasil, né?
rodar as coisas que a gente está planejando, as coisas que a gente está construindo. Que legal, dá para perceber que é uma experiência muito rica, como vocês falam, tem pouco tempo, mas é riquíssima, né? E aí eu li aqui no release de vocês, você toca um bandolim polifônico, é isso? É diferente dos outros? Qual é a diferença? Na verdade, esse tema bandolim polifônico, ele foi o tema do meu mestrado, que eu concluí o ano passado, que eu submeti ao UFRJ, ao programa de pós-graduação em música da UFRJ, e ele foi aceito e acabou virando o meu terceiro disco, um caderno de partituras, né? E o bandolim polifônico, o que que é? É quando eu junto vários elementos de outros instrumentos que tocam determinado gênero num único instrumento. Então, por exemplo, a gente está fazendo aqui acabou de fazer o Carinhoso, né? Então, se você pensa numa formação de um regional de choro, que toca samba, tem um bandolim, tem um violão de 7 cordas, tem um cavaquinho, tem um pandeiro. Então, eu tento colocar todos os elementos desses instrumentos num único instrumento, por isso que chama poli, que é mais de um som, polifônico num único instrumento. Porque, normalmente, o bandolim, ele é melódico, né? Então, se eu fosse fazer o Carinhoso, eu faria só isso aqui, né? Aquela melodia que todo mundo conhece, né? E aí, se você pensa polifonicamente, você pensa em todos os elementos que os outros instrumentos fazem e tenta transcrever isso para o bandolim de 10 cordas. Sim. E aí vai. E aí, eu não procurei fazer isso nesse meu trabalho com música de outros compositores, que seria já um trabalho muito bacana, né? Eu preferi fazer com composições próprias, né? E aí eu compus 10 músicas específicas para o bandolim de 10 cordas solo polifônico. Por isso, o tema chamou o bandolim polifônico de 10 cordas. Inclusive, esse trabalho está no Spotify, está em todas as plataformas digitais. E também quem quiser aí, ter acesso às partituras, com as edições interpretativas, é só entrar em contato comigo que eu disponibilizo. Legal, ótimo. Tá dando um desculpe, alguém está com o microfone aberto? Se puder fechar, enquanto nós, né, na hora da conversa, seria interessante. Abrir só se for fazer uma pergunta. Desculpe avisar isso, né? Atrapalhei um pouquinho aí, mas tudo bem. Então, vamos ouvir mais algum. Mas se quiser tocar alguma coisa da autoria de vocês. A Bian, né? A Bian, vamos fazer a Bian. Ou alguma coisa. A próxima música que nós vamos fazer, ela chama-se A Bian, é uma composição minha, né? Que na verdade o termo Abian é um termo iorubá. E o Abian significa filho de santo. Então, isso é uma composição minha e que o Thiago fez o arranjo de acompanhamento, né? Então...
Maravilha, maravilha. Então, gente, acusando aqui a presença também de parceiros nossos, aí já também está conosco a Thaís Alves, chefe de alimentação afro. Ah, que ótimo. Ela trabalha principalmente com doces, parceira nossa, da Casa de Fortunas. Oi? Vocês fizeram um especial com ela cozinhando ao vivo, não foi? Sim, foi sim. Então, parabenize, então. Muito bom, eu assisti na íntegra. Ah, que ótimo. Então, e depois vocês podem dizer aí o que vocês gostam, né, de comer, porque quando nós fizermos a nossa presencial, assim que possível, assim que tivermos vacina, ela vai fazer o prato preferido de cada um dos nossos convidados. Ah, não, a sugestão vai ser da chefe. A gente vai consumir a sugestão da chefe. Tá certo. E não perdem nada, porque tudo que ela faz é ótimo. Sim. Atestamos, tanto os doces como os salgados. Oi. Estamos também aqui com o Fernando. Fernando é nosso parceiro também da casa, é pré-candidato aí, né, nas próximas eleições. Desculpe, não é uma propaganda, eu não vou falar não vou falar o partido, mas eu gostaria de acusar a presença dele, porque ele é, assim, desde os primeiros tempos do nosso trabalho, ele vivenciou o embrião e as nossas primeiras correrias, está sempre conosco. E também falo aqui do Paulo Edson é cidadão de Ribeirão Preto, como vocês, o Jorge conhece, é meu irmão também. Ô, Sandra, o Paulo se tornou cidadão de Ribeirão Preto graças a você, né? Então... Você não se tornaria um cidadão ribeirão pretano de jeito nenhum, né? Aliás, eu costumo falar para ele que o único que se deu bem naquela nossa aventura em Ribeirão foi ele, né? Conheceu a Cris, ficou, conheceu. Ele levou o prêmio maior, né, Sandra? Agora nós, correria e correria. Mas foi uma experiência muito boa, viu, gente? Sensacional. Conhecer vocês lá, conhecer a cidade. Hoje também parceiríssima de primeira data, de primeira hora, assim, de incentivar mesmo, de pegar no colo a Cris? A Cris, com certeza, né? Cris, parceiraço, sempre. A Maria Helena. A Maria Helena, sempre junto. Maria Helena, sensacional, sempre conosco. E, assim, é uma família que nós acabamos, né, ganhando aí em Ribeirão. Um pouquinho aqui, conhecendo. Nem sempre podemos estar juntos virtualmente, quer dizer, presencialmente, né, mesmo antes dessa situação de necessidade pandêmica, mas sempre nos contatando, sempre nos apoiando, sempre organizando os nossos eventos, né? E prestigiando eles aí, né? Aí em Ribeirão, o pessoal de Presidente Prudente também, que é do outro lado, mas que também tem um trabalho bem legal, junto com o tio Aras. E nós aqui também fazendo as nossas encontros. E o nosso carro-chefe, onde nós nos encontramos todos, efetivamente, batemos cartão lá todo ano, é a Flip. Sim. Né? Na qual vocês já estavam e continuam convidados e que nós agradecemos e iremos com prazer. É só estarmos liberados, né? Uhum. Para eventos, né, que possa haver uma quantidade de gente possível, nós já estamos. Sim. E se não for na Flip, outro evento. Sim. Nós inventaremos um para podermos nos encontrar. Alguém gostaria de dizer algo? Senão eu vou pedir mais música. A Thaís, parece que está querendo... Não, eu não. Eu estou sem condições. Tá. Mas está presente, bem-vinda, obrigada pela sua presença. O Paulo quer falar, Xará? Abre o microfone aí. Não vai. Zé Damascena quer se apresentar, falar algo? Não, isso não é música, gente. Então,
Toca mais uma. Será É que música. a gente está espantando a galera, Sandra? Ninguém quer conversar com a gente? Assim? Não, eu acho que é porque é o primeiro nesse formato aí, de música. O pessoal tá meio tímido, será? Não, o pessoal aqui não é tímido, não. É que eles querem ouvir a música mesmo, que é de muita qualidade. Vamos ouvir. Vamos fazer o que adianta? Não, o Dianeto ele vem para frente. Sim. Pode ser o momento nosso. Bora, vai lá. E bem mais para trás. Bate palma, gente! Sensacional, muito bom. Pode bater palma, gente! E abra o microfone. Viu, Sandra? Abra o microfone e bata um palma. Palma. Sandra. E talvez seja importante registrar essa minha fala, porque é o seguinte, eu e o Thiago, assim, nós não somos muito de live, tá? Que é uma coisa pessoal nossa, assim, tanto que o Thiago, durante a pandemia, eu vi que ele continuou trabalhando, mostrando algumas coisas, mas o tal do live, né, Thiago, não é. E eu também não sou. Então, Sandra, acho que basicamente essa é a primeira live do Du. Exatamente. Que está acontecendo para vocês. A Tio Aras fica honrada. É a primeira live, porque é uma coisa pessoal, assim, eu não acho legal ficar fazendo, é uma coisa muito pessoal mesmo, tá? De cunho extremamente pessoal. Você ficar fazendo lives,
musicais, arrumando maneiras, tal, mesmo que seja para rentabilizar alguma outra coisa. Particularmente, eu nunca gostei, tanto que eu fui correr atrás de outras estruturas, atrás de outras coisas, como tudo parou para me manter durante a pandemia. E o Thiago também, né? Porque como a gente está sempre lá nas redes sociais, o negócio é produzir, né? A gente produz, né? Sempre está postando os trabalhos, né? Mas a gente sempre prioriza o tete-a-tete, né? O tá frente a frente. Isso é muito do artístico, né? Sim, e isso é muito da nossa prática também, né? É, Nós sentimos essa carência de presença, de toque, de olho no olho das nossas rodas de conversa, que é o nosso carro-chefe, fazer o cafezinho, sentir o cheiro do cafezinho enquanto está rodando aquele papo, é outra coisa, é outra pegada. Eu me ressenti muito também dessa parada. A casa Tiuaras Ticunas, assim, num primeiro momento foi um baque, eu senti um tombo, né? Que o Fernando, particularmente, sentiu isso muito perto, né? Da gente. Eu conversei com ele, eu tinha assim medo, eu tremia, né? Quando, ó, se você me põe numa roda de conversa presencial, você pode deixar que eu vou falando 1 hora, 2 horas, não, ninguém me segura. Agora, esse formato me paralisou no início, me paralisou bastante por causa do medo da técnica, eu diria, eu não sei, assim, o desconhecimento da técnica me paralisou. Mas eu estou deslanchando agora com calma, né? Parei para respirar, falei assim, eu não preciso ser perfeita, nós vamos aprender juntos. E a proposta é essa. E fico feliz de vocês terem, né, assim, se proposto a fazer a primeira conosco. E essa também é a nossa primeira de uma série de música, né, uma série musical que nós pretendemos fazer. Exatamente, porque quando a gente faz algo online, né, a gente aguça só 2 sentidos, né, só o visual e o auditivo. Os outros a gente não sente nenhum, né, que a gente está presente, é o tato, é o toque, né? O cheiro das coisas. Eu acho que isso, para nós que somos artistas, é uma coisa muito primordial, né? E, porém, a gente, em contraponto a isso, a gente tem que buscar essas outras ferramentas que, querendo ou não, elas fazem parte da nossa realidade, né? A gente, como a gente estava falando aqui nos bastidores antes de a gente começar, a gente não tem que ver isso como uma cobrança, que todo mundo tem que tá certo, tem que estar fazendo as coisas corretas, porém, a gente tem que ir se adaptando aos poucos, né? Porque essa é uma realidade que a gente está vivendo e a gente ainda não sabe quanto tempo isso vai demorar, então a gente tem que ir se encontrando aos poucos aí dentro e tentar deixar o mais próximo possível do que a gente já vivencia anteriormente, né? Por isso, quando o Jorge ele me falou sobre esse encontro, eu falei assim, poxa, a proposta é super bacana, vamos fazer porque é algo que tem essência, né? A gente sente, e assim, eu conheci você essa semana, Sandra, sim, e do pouco que a gente conversou, a gente já senti muito isso. Vamos fazer mais coisas juntos, né, gente? Claro. Então, uma coisa muito, eu acho que importante deixar enfatizado também, né, para que deixe registrado, para a gente que especificamente trabalha com cultura africana, cultura afrodescendente, a gente tem todo um significado e uma significância de coisas que, assim, que são coisas que têm que serem feitas ao vivo, né? Porque é uma cultura que quando vai fazer essa transferência de cultura, essas coisas, ela não é da mesma maneira como se é feito a transferência de aprendizado, alguma coisa de uma cultura europeizada, uma cultura europeia, que é onde, tipo assim, você entra dentro de um espaço para aprender determinada coisa, você senta numa cadeira, olha para uma sala, para uma luz, alguma outra coisa, aprende, levanta e vai embora. A cultura africana é uma coisa completamente diferente, porque desde o momento que você é convidado, que você passa a fazer parte da roda,
que você passa a fazer tudo aquilo, quer dizer, tudo que está embutido ali é a cultura, é o aprendizado. Então, nós estamos ali, se tivéssemos a possibilidade de estarmos juntos, estaríamos ali com alguém cozinhando, que ia passar essa cultura para a gente do cozinhar, alguém contando história, que ia passar tudo dentro do mesmo espaço, sem aquela regra, tipo assim, agora vamos fazer isso, agora vamos fazer aquilo e tal. Então, isso é muito importante. Quando veio essa pandemia, obviamente, né, nos cerceou de estar fazendo eventos, essas coisas, porém, como a cultura, né, afrodescendente é uma cultura de ressignificação, ou seja, desde tanto a gente tem que se ressignificar e tem que fazer, é mais uma coisa que a gente está aprendendo e dando conta e seguindo à frente. A colocação, e eu estou vendo aqui, eu não vou ler, viu? Atenção, Flor e Zé. Eles estão conversando aqui do lado, estão colocando algumas coisas bem legais, e eu gostaria que vocês falassem. Por favor, abram os microfones e coloquem coloquem a conversa, né? Vamos fazer circular essa energia, né? Esse contato, aproveitar. É virtual, mas a energia está rolando, gente. Exato. Pessoal. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite. Todo artista tem que ir aonde o povo está. Concordo plenamente com vocês. Dizia o Fernando Brant. Estamos aqui, vamos aonde for possível ir. E parafraseando a turma do teatro, o artista tem que quebrar a perna sempre. Tem que quebrar a perna sempre. E sempre está aí tentando fazer uma produção, alguma coisa que possa trazer vários outros significados, né? Porque nós temos que estar em constante movimento, porque senão, meu amigo, olha, que nós professores aqui, a gente vai bater nessa tecla. Para nós, o home office, olha, eu suporto várias coisas na vida, mas esse home office tá um home mesmo, para não falar outra coisa. Eu imagino para os professores, não só a pandemia, né, o atual momento político também para professores já não está... Nunca foi bom, mas ainda quando você não imaginava que pudesse piorar, vem algo e piora, e daí sucessivamente. Mas vamos seguindo. Mas é admirável a postura dos professores com tudo isso, né? Como se reinventaram, como estão se sacrificando pelos seus alunos mesmo, né? Vocês estão de parabéns aí. A classe como um todo... Vocês, professores, merece todos os nossos aplausos. Sempre mereceram. Agora, professor mais brasileiro é inconteste, gente. Thiago e Jorge, desculpa cortar vocês um pouquinho. Nós somos da época do professor GLS, giz, lousa e saliva. Mas é o seguinte, nós temos uma capacidade de se reinventar enorme. Sim. E basicamente é a força motriz, né? Porque sem vocês não tem economia, sem vocês não tem história, sem vocês não tem nada que se possa imaginar. Sem professor não há nada. Poderíamos até aqui no Brasil seguir a cultura oriental, né? Que preza muito pelo professorado. Sim. Que é o grau abaixo do imperador ou algo parecido, mas enfim, somos culturas diferentes, vamos nos inventando e fazendo dentro da nossa maneira. Mas o principal é ter a certeza do que estamos fazendo, sempre com a cabeça erguida e buscando aquilo que a gente almeja, propondo os objetivos e indo atrás de buscar. Tipo o elefante, quando amarra, está próximo ao circo, se amarra ou a corda no pé dele, amarra no pé do circo, o elefante sai andando e leva o circo junto. Então é alguma coisa assim, né? Alguma coisa nesse sentido. A gente tem que sair andando e levar as coisas juntos. Gente, é um Ubuntu, né? Pode falar. Não, imagina, Sandra. Eu tô vendo a Thaís hoje, o que ela fez de comidinha gostosa para nós hoje? Então, eu só... Desculpa.
Estão me ouvindo? Sim, pode falar. Gente, hoje eu não fiz nada. Mas eu estarei no encontro presencial, que espero que seja muito em breve. Será? Comidinha muito boa. E doces também, né? Lógico. Maravilha. Gente, eu só queria acrescentar que a vida do professor, do educador, nunca foi fácil, né? Vamos falar que é sempre um leão por dia, a luta sempre constante, mas em alguns momentos isso recrudesce, se torna assim mais exaustiva. E nós estamos num período particularmente complicado, e não só pela pandemia, né? Sim, nós temos nos ressentido da falta de consideração, da falta de importância que esta situação momentânea, que vou falar, este governo que está posto aí, nos relega ao limbo, né? A cultura não é valorizada, a educação não é valorizada, então nós estamos num momento em que, para além da situação pandêmica, nós temos uma baixa, né, em termos políticos, e isso é complicado. Nós temos que nos colocar sempre, tocar sempre nessa ferida e mantermos, né, nos mantermos como o elefante citado pelo Jorge. A gente tem que carregar esse circo, né, tem que derrubar isso, né, e reconstruir. Lógico que vai passar, o baque é muito grande, e hoje, depois de 2 anos, nós fizemos um evento quando nós estávamos em Berlim, nós fomos assistir um filme do Malcolm X, você lembra do título? Eu não sou, alguma coisa assim, eu não sou seu negro, tá? Esse filme, e dentro de Malcolm X com o James Baldwin, se eu não me engano, E nós fomos, era um centro de cultura africana também em Berlim, um espaço também de muita leitura, essas coisas, e aí nos levaram para lá, né, para a gente dar algum depoimento depois do filme, e havia uma jornalista alemã, né, que quando eu fiz o comentário que era uma coisa que poderia trazer um retrocesso muito grande à escolha política que foi feito, a última escolha política qual foi feito, que pudesse nos trazer consequências graves, porém, eu de próprio punho, eu falei, olha, mas historicamente são coisas que, às vezes, por corte da história, alguma coisa foi necessário acontecer para que a gente pudesse se mexer, e volta a falar o termo ressignificar outras coisas, né, de outras maneiras, e ela ficou muito brava, essa jornalista, comentando que, tipo assim, como assim isso tem que acontecer? E é claro, né, para quem não vive, quem não é do Brasil, ou para quem talvez tenha uma outra visão, que até então eu nem entraria em discussão com ela, por exemplo, do que a Alemanha produziu em termos de holocausto ou algumas outras coisas, porque não havia necessidade de fazê-lo. Deixei por isso mesmo, mas hoje eu repito, talvez houve a necessidade de acontecer, vamos ter que reerguer, porque para mim é nessa situação que a gente mostra quem somos, que a gente mostra se o nosso valor é importante ou não, tanto para o movimento negro, entre outras coisas, haja visto em Palmares, a pessoa que está lá agora dirigindo a fundação e até então vai dar continuidade. Eu acho que talvez isso traga um significado em que nós achávamos que estávamos em determinado patamar e não estávamos. Nós não estávamos. Nós achávamos que havia conseguido e conquistado coisas, nós não conquistamos. Aliás, não conquistamos quase que nada ainda, e muita coisa para se conquistar. Então, baseado nessas experiências, nesses eventos, a gente tem que projetar o nosso futuro. E o futuro que a gente já sabe, mediante a história, que são a morte da nossa população, a morte dos nossos jovens, aquela polícia que nos mata, entre outras coisas, que até vira jargão, fica até chato falar, porque vira jargão, é isso que a gente tem que projetar e seguir em frente. Porque, senão,
muda governo, sai ou entra governo que destrói isso, destrói aquilo, e usando o termo da Sandra, a gente vai continuar no limbo e assumir isso como limbo e pronto e acabou? Eu acho que não. Então, Não podemos. Não podemos. É isso. Eu concordo. Desculpa, pode falar, Thaís, tranquilo. Pode falar. Bem sincera, eu não sei de política, não entendo de política. Eu estou começando a... quando você começa a empreender, você tem que entender de tudo um pouco, né? De economia, de política, você tem que estar de olho em tudo, assim. Mas eu concordo com você, eu acho que está muito ruim. E como está muito ruim, todo mundo teve que se mexer. E nessa de ter que se mexer, a gente começa a acordar para outras coisas que é isso que você falou. Não, nós estamos fazendo, mas até onde estava sendo feito, né? Efetivamente, assim. Ou se realmente estava sendo feito, né? Porque a gente corre um risco muito grande, mas não a gente, é uma coisa natural de quando você tem uma equipe de base que luta por determinadas coisas, mas quando isso passa para a esfera política, você não tem essa equipe de base, esse povo da base que sobe junto e vai administrar politicamente alguma coisa. Você tem algumas peças-chave específicas. E aí essas peças-chave específicas que vão para se tornarem ator político, eles acham que eles são o suprassumo do suprassumo por terem alcançado isso, e acabou, lá se foi o movimento. Pensa no coletivo, né? E larga a mão do coletivo. E aí, se você me permite, eu só vou discordar um pouquinho de você, você entende muito de política. Você não entende de política partidária, talvez porque nunca não te interessa alguma coisa, mas você entende muito. E aí você citou empreendedorismo. Quer dizer, para ser empreendedor no Brasil, se você não entender alguma coisa de política, não a partidária, de política você nem inicia, você muda de país. E é essa concepção que a gente tem que carregar. Nós, naturalmente, por sofrermos pelo simples fato de ter uma cor de pele diferente, e a partir daí sermos tratados de maneira diferente, seja ela pelo mínimo que seja um pequeno olhar ou alguma outra coisa, sabe? A gente tem um olhar do mundo diferente. A gente é obrigado a ter esse olhar pelo mundo diferente. Então, quando a gente tem isso, quando a gente carrega esse substancial, quando a gente carrega essas experiências, que isso é política também, é isso que a gente tem que pôr em prática. Aí, obviamente, cada um propõe para o lado empreendedor, que eu acho que o Brasil é quase zero de empreendedorismo negro, que deveria ter 100% mais pessoas negras se dando bem e virando pontos de referência, entre outras coisas. Então, para mim, é isso, nesse sentido. Esse debate que... Quer completar com alguma coisa? Só queria fazer um adendo, se possível. Claro. Sim, pode. Desculpa. Falar. É que a Sandra sabe que a gente gosta de falar até pelos cotovelos. Não, mas tem que falar. O professor é assim mesmo. A nossa problemática é a continuidade das políticas públicas, porque você vê, vamos começar lá do sexagenário, ventre livre, tal. Aí abolição, mas a abolição abarcou alguns. Aí depois João Cândido falou, eu estou liberto, mas ainda estou recebendo chibatada. E aí foi perpetuando ainda esse estigma do PPP, né? Que dói falar isso, mas é o fato que existe. E voltando um pouquinho da Alemanha, como você havia dito, lá é feita ainda uma política de base. Gente, nós não podemos retornar ao passado. Olha o que nós fizemos. E aqui no Brasil, infelizmente, essa atual gestão reproduz tudo aquilo que a Alemanha fez. Nós não chegamos ainda no Holocausto, mas nós temos o Holocausto Tupiniquim, que como você mesmo disse, é a diferença da segurança pública em Alphaville e em Alfavela, que a gente gosta por esse jargão, para a pessoa entender porque é a mesma instituição, mas em determinado segmento ela age de uma forma e em outra localidade ela age de outra maneira. Eu sei também que ali dentro da farda tem um ser humano, eu não sou hipócrita também de falar que ali também tem um cara, mas eu não sei o que se passa na cabeça do cidadão,
Mas assim, eu gosto de ver o ser humano, não concordo com muita coisa que eles fazem. A Sandra sabe que eu já fui militar também, não fiquei habitolado. Tem bons amigos lá até hoje, mas tem uns que eu não sei, parece que coloca aquela máscara do cavalo, sabe? Só sabe olhar pra frente e fala, gente, o Brasil não é só isso não. Ah, porque o capitãozinho é o salvador. Não, o cara não é salvador de nada. Já começa, o cara falava tanto ainda que a Dilma é terrorista, o cara queria estourar quartéis. Então é o seguinte, eu acho que essa pandemia, com toda essa problemática, ela acho que vai ensinar uma lição seguinte. Se a base não se unir, cara, não sei, porque os alicerces nossos estão estremecidos faz tempo, mas se agora a gente não tiver aquele start, falar, agora é a hora de darmos as mãos e seguir em frente e ser objetivo, olha, eu não sei. Ainda muito tá cedo ainda de ter um termômetro, porque você sabe que ele fica posicionando só Covid, mercado, não sei o quê, mas o dia a dia ainda, assim, no macro, eu ainda não tive uma percepção para saber como é que está. O micro eu já sei, mas o macro, porque eu gostaria de ver, assim, o Brasil como um todo. A gente sabe a regionalização de cada região do Brasil, como é que é. Mas, assim, a articulação, pelo menos antigamente, eu falo movimento negro, na década de 70 era articulado. Na década de 80 eu não sei. Parece que o negócio desvirtuou, 90 então desvirtuou mais ainda e eu não sei como é que tá hoje. Não, agora que eu penso o seguinte, eu vou complementar um pouco do que o Jorge falou e depois linkando no que você falou. Eu acho que a gente não pode comparar o Brasil com uma realidade de Alemanha, assim, gente. Eu acho que... E de Europa ou de América do Norte, eu acho que nós... Primeiramente, pela idade que o Brasil tem, né? E a gente precisa maturizar muita coisa antes de equiparar, né, as políticas públicas de um país e do outro, né? O que falta no Brasil não é você baixar essa seita de partido, né? Falar que partido é melhor ou que pessoa é maior, né? É melhor, essa idolatria com uma pessoa, com um partido, né? Porque isso gera políticas partidárias, não geram políticas de Estado, políticas públicas, que se tornam contínuas, que vão continuar independente de entrar o partido de extrema-direita ou de extrema-esquerda no país, né? Porque todas essas políticas públicas, elas são subsidiadas pela Constituição, com leis pétreas, né? E a partir do momento que elas são instituídas, não podem ser mais mudadas. E o que a gente nota muito, e isso independente da extrema-direita que está no poder hoje, ou dos governos anteriores, é que foram feitas algumas políticas públicas, a gente tem que reconhecer que no governo do PT a gente teve políticas públicas, sim, de acessibilidade, das cotas, entre outras coisas, dos investimentos em pesquisa, investimentos na educação, investimentos na área da cultura, na área das artes. Porém, elas não se tornaram perenes, elas não foram institucionalizadas e elas não foram por uma legislação que não houvesse essa quebra, essa continuação, né? Então, o Brasil, ele está começando a engatinhar agora referente a esses outros países, né? A gente não pode colocar um país que é totalmente misturado em todos os sentidos, como é o Brasil, com países totalmente separatistas, como são os europeus e da América do Norte, né? Do hemisfério norte como um todo, né? Eu acho que não é por aí. Eu acho que pegando o gancho também, gente, que talvez tenhamos caído numa armadilha muito grande. Não, talvez não seja armadilha, porque como é descobrimento, né, qualquer ação gera reação e a gente vai descobrindo com todas essas coisas. Eu acho que seja um movimento negro, né, que é o insumo, é o que em voga nós estamos discutindo aqui, sempre com lance de inclusão, entre outras coisas, tal, mas a gente nunca não. Claro que já tem pessoas que já muita gente que já vem trabalhando com isso, mas a gente nunca conseguiu colocar como, de fato, uma mudança na parte que seja estrutural. Né? Hoje é um expoente, o professor Silvio de Almeida, aí, que lançou o livro Racismo Estrutural, que, né, por ele estar na mídia há muito tempo, e há alguma coisa que dentro desse contexto, desse livro dele, que sim, que nos dá algum norte, em que eu acho que agora, nesse momento contemporâneo,
né, com internet, com aquelas coisas, se a gente não mudar a tática e a maneira de agir e não atacar as estruturas, cai no que o Tiago está dizendo aqui, que a gente também está cansado de saber. Vai governo e entra governo, não implanta nada de fato, ou aquilo que implanta de uma maneira que é perene também, como o Tiago comentou, e se esvai. Não tem jeito. Então, eu acho que o próximo passo, talvez, que queiramos fazer como coletivo, né, porque ou façamos, que nem o professor disse, ou façamos como coletivo, ou não adianta, corrida solo, o mínimo que vai acontecer com você é você não ir para lugar nenhum, ou é ganhar muito dinheiro e ficar rico, quando se parte para fazer carreira solo. É atacar assim, instintivamente tudo que a gente possa imaginar, as estruturas. Você chega mais cedo, mas não se mantém. As estruturas. Por quê? Porque lá dentro da polícia, desde quando ela foi montada, a estrutura é a mesma. Ali eles tratam todos como iguais, e a gente sabe que não é. Lá dentro dos principais cursos de medicina, tratam lá, dentro do seu conceito, todos como os iguais, a gente sabe que não. Então, se a gente não começar a propor dentro dos ensinos, dentro da pedagogia, a pedagogia talvez não, a pedagogia já tenha saído na frente um pouco. Nas artes também. E as artes não, as artes sempre foram as mais incluídas, né? As mais inclusas em relação a tudo, até por questão de sobrevivência, né? Exato. Porque se a arte não fosse inclusiva, o que esquece. Mas eu estou falando daquela estrutura que hoje segura o país, todas essas coisas. Se não atacarmos, se não formos por esse mote, vamos estar sentados aqui fazendo live daqui a 20, 30 anos e talvez falando a mesma coisa. Talvez. Gente, com certeza. Alguém gostaria de arrematar? Eu só queria colocar uma coisa que eu já coloquei numa outra live, eu falei com alguém, me lembro, mas eu sempre falo. O que faltou na gestão do PT, logo no início, foi um pouco de ousadia, né? Chegamos não, eu não sou filiada, eu falo chegamos porque assim, foi um movimento, né? Uhum. A vitória do Lula foi massiva, existiu um apoio e poderia ter dado uma virada ali, mas para, né, governar, né, para ter governabilidade, ou com a desculpa da governabilidade, ela acabou migrando para um centro e fazendo as alianças que não devia. Mas eu acredito que poderia ter se dado um passo mais firme. Num segundo mandato, sim, né? No primeiro mandato ele precisou estabelecer essas alianças, mas no segundo mandato ele tinha esse poder na mão de pular fora, né? E pode ter sido aí o calcanhar de Aquiles que fez ele... Sandra, mas então, eu ainda eu discordo um pouquinho, porque é o seguinte, gente, a estrutura de poder montada para que alguém chegue dentro da estrutura política, para que alguém alcance ser um presidente da República, entre outras coisas, perpassa o mesmo rito, o mesmo modo de estrutura que não é coletiva, é uma estrutura excludente. Tem uma fala do Pedro Cardoso, que eu gosto de ouvir muito as entrevistas dele, né, que eu ouvi dele essa frase. Eu falei assim, nós achávamos que quando algum partido de esquerda, alguma coisa que fosse voltada, chegasse ao poder, tudo ia ficar lindo e maravilhoso, e não, porque quem chegou ao poder não foi o coletivo e não foi a base. Não foi a base de baixo da pirâmide, é a estrutura que proporcionou 10, 20, 50, 100 pessoas que caem naquilo que eu comentei. Chegaram no poder, se acham suprassumo, o que fizerem melhor do que seu antecessor rende dividendos políticos e pronto. Então eu volto a falar, se não irmos para o lance da base, em que a estrutura mude, a estrutura para se eleger um presidente tem que mudar, entre outras coisas. Eu não sei como fazer. Eu aponto particularmente o norte do que deveríamos, ou que se fosse possível fazer. Mas enquanto é isso, acabou, não vamos. Vamos ficar alijados do processo sempre, porque politicamente são 10, 20, 30 que vão ascender, dentro de outras vão ascender 10, 20, 30, dentro de outras 10, 20, 30 e acabou. E eu tive na Marcha Zumbi mais 10.
Eu estive em Brasília, saí de ônibus aqui, um dia de viagem para ir, bate e volta, aquelas coisas todas, e fui lá no Zumbi Mais 10 em Brasília, que para receber as personalidades negras, por isso que estavam ali, que foi o Brasil inteiro, foi um sufoco dentro do governo do presidente Lula. E resumindo, gente, o Estado não dá nada para ninguém, seja ele qual governo for. Nada. O Estado não quer ceder uma vírgula e dar nada para ninguém. O Estado até gosta de ver pessoas morrendo para que tenha um contingente menor e o gasto do Estado seja menor. Então, ou ataquemos a estrutura, ou vamos ficar falando as mesmices. Música, Sandra! Música, porque ficou cabeça, Sandra. Ficou assim. Liga o seu microfone, Sandra. Seu microfone está desligado. Acho que o microfone está desligado, Sandra. Desculpe. Aê! Agora sim! Você se empolgou, Sandra. Se empolgou, desligou o telefone, o microfone. Eu concordo com o que você falou, claro, é isso que queremos. Agora, o que eu penso é que o que eu gostaria, né? É o nosso sonho. Você coloca um grupo no poder, que você diz que é um grupo de esquerda, um partido que se diz de esquerda, é que ele pudesse favorecer essa tomada, né? E que nós chegássemos, porque ou pelo menos eu achei, eu tive a ilusão durante, né? Estou com 54 anos agora, eu tive uma ilusão durante bem mais do que a metade da minha vida, que nós estávamos sim aguardando que alguém chegasse, que um grupo, né, chegasse pelo nosso voto e que abrisse as portas para nós também, sabe? Sonhei, né? Não aconteceu. Mas sonhar faz parte. Mas eu acreditei que tínhamos força sim, que o PT chegou a ter cerca de 80%, né, 70%, 80% de massa, de grupo, se dizia, apoiador dentro dos grupos, né, organizados da sociedade, e que sim, se houvesse um sinal, eu iria. Nós iríamos, eu conheço gente que iria, mas corremos, passamos cedo nas canelas, corremos, e acabamos batendo a cara na porta. Por quê? Porque o grupo que subiu se locupletou, né? O grupo que subiu preferiu. Sandra, mas Sandra, partidariamente o bicho pegava. Eu estive muito perto da estrutura política e da estrutura político-partidário, né? Eu estive muito próximo e o bicho pegava, Sandra, porque era visto e era notório ali que as coisas estavam caminhando em prol de 1, 2, 3, 4 ou 5 pessoas e não mais, a partir do momento que você está próximo do poder ou assume o poder como um coletivo de fato. Então, é notório. Às vezes, quem não faz parte desse mundo partidário não perceba, tal, e a gente fica mais no imaginário, num subjuntivo. Mas quem está junto, brigas homéricas, que estava tudo fugindo completamente daquilo que havia se proposto, antes da conquista do poder. Uhum. E aí, o que aconteceu depois? Com todas essas coisas que vieram, vamos usar o termo para que fique... Quanto mais usa o termo, mais fica carregado na memória das pessoas. Jogaram, por causa da corrupção, jogaram os movimentos sociais no limbo. Sim. Isso foi uma das coisas que, para mim, foi imperdoável. Foi o que aconteceu. Imperdoável terem partido para esse caminho, porque se fosse só uma coisa que você faz e juridicamente você recebe todas as coisas e vai preso alguma coisa, ótimo, beleza. Mas não. Foi uma ação, uma estrutura que acabou levando todos os movimentos sociais, jogando tudo dentro de um balaio só, e a gente sabe que os movimentos sociais, o que eles são, e qual a estrutura, o que eles seguram a base, né? E aí, para mim, esse foi a falta mais grave que poderiam ter cometido, foi isso. Mas, enfim. Mas é isso. Pessoal, volto aqui a comentar sobre música, porque senão... Vamos tocar, que senão eu vou acabar chorando aqui. Então, nós já estamos nos aproximando do final. Eu já vou, né, fazer os meus agradecimentos agora. Se vocês quiserem também
fazer e falar alguma coisa, eu queria terminar com música. Tudo bem? Podemos? Eu queria que o Thiago falasse mais uma vez sobre os trabalhos dele, apontassem. Sim. Aqui atrás tem uns discos? Estão aí. Tem uns discos mas tudo bem, eu acho que talvez dê para ver ali atrás, porque o Thiago falasse mais, porque o Thiago é um produtor, assim, produz que é uma barbaridade. O Thiago já chegou a fazer 2 discos num ano, então eu já não. Eu fiz um disco em 2008 e só vou fazer esse segundo com ele se for ao vivo. Que eu tenho, assim, tô com algeriza de ir para dentro do estúdio, ficar gravando, não. Se for ao vivo, eu ainda tenho paciência de fazer. Agora o Thiago não. O Thiago produz, às vezes, 2 discos ao ano, ele tem muito. Então eu queria que ele falasse sobre o trabalho dele, né? Para quem quiser pesquisar essas coisas todas, ele está à disposição. Não, é que, emendando nisso que o Jorge falou, obrigado pela... Tá certo. O cara produz que é uma barbaridade, Sandra. Dá até vontade de jogar ele do prédio. É que aquilo, a gente vive com o instrumento na mão, né? E as ideias vêm a todo instante, composições, arranjos, todo momento vem, né? E é uma coisa muito fluida que eu sempre procurei fazer. O Jorge está falando dos os 2 últimos discos, né? Que a gente estava falando anteriormente, né, Sandra? Que é o Bandolim Polifônico e o Nosso Tempo, que foi o segundo disco que eu também gravei. Esses são os meus discos, fora outros discos que eu participo com outras pessoas. Mas o que eu quero deixar bem enfático aqui, que as pessoas sempre procuram a perguntar para Jorge e eu, para mim também, qual é a música que eu faço, né? Que música que você faz? Porque, às vezes, eu faço música com uma pegada latina, às vezes uma pegada de música brasileira, às vezes uma pegada de jazz, às vezes você pega um pouco de música clássica. Aí as pessoas falam assim, que música que é essa? Não, o que eu faço é música brasileira, né? Porque quando a gente, como músico brasileiro, como artista brasileiro, e quando eu estava falando anteriormente sobre a mistura, nós somos isso. Nós somos camaleões, gente. A gente se adapta em qualquer ambiente, né? E principalmente na arte, né? Quando eu vou fazer a minha arte, eu não gosto de falar assim, ter minha arte, mas quando eu faço música, eu faço pensando em tudo isso. A gente é uma soma de influências, né? A gente é o que a gente ouve, a gente é o que a gente vive. E eu sempre estou tentando popularizar, acessibilizar a música brasileira no Brasil e no mundo. Esse é o meu principal objetivo. E isso em 3 frentes que eu acho que são as que vão fazer o mundo ser mais empático, ser mais solidário, que é a arte, a produção artística, a arte-educação e a pesquisa. Então, eu estou sempre buscando as minhas produções à frente de tudo isso, né? Sempre trabalhando com esses 3 temas, né, interdisciplinares que se completam, né? Então, eu faço aqui o convite para quem quiser buscar sobre o meu trabalho nas redes sociais. A partir do próximo mês, agora de outubro, o meu site está totalmente atualizado com as partituras, né? O link para as redes sociais. Então, a galera pode acessar thiagosantos.mus, de música.br, thiagosantos.mus.br, que lá vai ter esse acesso, né, a esse trabalho, com música brasileira, com choro, com samba, com música instrumental brasileira, com canção, que eu acho que é uma coisa que representa muito a nossa música, né? E o ano que vem, o CD que a gente vai fazer de tudo para colocar ele para todo mundo ouvir, né? A gente busca os editais justamente para fazer uma produção... para que haja menos sofrimento. Né? Para que haja menos sofrimento, mas para que tenha uma estrutura. O carro, no final, mas para que tenha um pensamento integrado da coisa, né? Porque quando a gente fala de música, fala de teatro, fala de dança, fala de qualquer linguagem artística, eu não consigo desassociar uma linguagem da outra. É tudo integrado. Então, quando a gente busca edital, quando a gente busca recurso, né? Quando a gente busca uma lei de incentivo, que hoje não existe mais no Brasil, somente na lei mesmo, a gente busca principalmente para deixar tudo equiparado, a pessoa ver um cenário bonito, ver um figurino bonito, além da música,
além da produção musical, né? Mas o ano que vem, a próxima produção é o do Afinidades, um disco inteiro autoral, com todas essas nossas influências, né? Como eu falei no início aqui, o contato que a gente teve com as pessoas por onde a gente passou, né? Esse intercâmbio que a gente tem com essas pessoas, os aromas que a gente sente, né? Os sabores, aromas e locais e pessoas, principalmente, né? É isso que a gente vai tentar imprimir na nossa música nesse próximo trabalho. E para encerrar, Sandra, pegando esse gancho, só para que você tenha ideia do que o Thiago comentou, quando ele fala sobre as produções dessas nossas saídas, né, para fora do país, a gente aproveita cada local, cada vivência, e aí a gente acaba compondo coisas, né? A gente acaba compondo músicas, que nem nós temos uma música que nós compusemos para os nossos anfitriões em Berlim, que chama Max Envy, um casal que vai fazer parte do disco. Há uma música que chama Para Rídio e Bailarino, que é um casal de professores de conservatório de pianistas em Lincoln, na Argentina, que, inclusive, essa composição que nós fizemos para ele vai fazer parte do disco deles no ano que vem, né? E a gente procura, lá no Chile também fizemos músicas autorais com os nossos anfitriões, e é uma coisa que a gente pretende dar continuidade, né, para que a gente possa levar e compor música. E, assim, não poderia faltar a música que nós vamos finalizar, chama-se Tijuaras Home, que nós fizemos para casa Tijuaras, tá? Que não podia faltar em hipótese alguma, como a gente gosta de produzir, como a gente gosta de estar sempre homenageando alguma coisa, né? Nós vamos terminar com a música da casa. E antes de vocês começarem, então, para eu não falar mais nada, enquanto vocês tocam, para não atrapalhar, não falarem mais nada. Gente, muito obrigada, vocês foram muito generosos de estarem aqui conosco. Eu espero que em breve possamos nos encontrar, né, presencialmente na nossa casa. E nos nossos canais estarão sempre abertos para vocês. Vamos manter esse contato. E eu agradeço também aos que estiveram presentes e àqueles que vão assistir depois, né? Valeu, Thaís, valeu, Zé Silvio Damascena, o Léo. Léo é meu contador, hein? Quem precisar de trabalhos de contabilidade, por favor, contate o Léo. A Flor, professora lá da escola, amicíssima nossa. O Fernando Lourenço, que também, né, trabalha conosco aqui, o projeto nosso carrega nas costas. O Paulo, a Cris também, que vai assistir depois, com certeza. O Paulo entrou 2 vezes, acabou saindo. O Rodrigo, que também precisou sair. E todos aqueles, né, que estiveram e estarão conosco, muito obrigada, boa noite e aguardo vocês no próximo. Por favor, gente. Sandra, e só para finalizar, parabéns pelo Tijuaras ter se tornado editora. Tá? E um dos meus... Obrigada também, o Léo ajudou muito. E um dos meus... E já coloquei como algo pessoal, sim, como sonho de consumo é ter um projeto meu, que eu já estou elaborando, que já estou iniciando, que é um livro sair pela Tijuara, editora Tijuara. É maravilhoso, gente. Quem sabe no futuro à frente, tá bom? Então, eu já coloquei esse objetivo, eu pretendo alcançá-lo. Sim, sim. Para amanhã e depois da manhã, e não depende só de mim, mas já é algo que faz parte, ou seja, estou fazendo esse comentário para enfatizar, deixar bem enfatizado que o Tijuaras faz parte, já passou a fazer parte da nossa vida, nesse sentido. Maravilha, agradeço muito do fundo do coração. Agradeço e vamos trabalhar, gente. Eu fico feliz e vamos trabalhar juntos. Esperamos que todos tenham tido a possibilidade de ter aí uma horinha super legal. A gente agradece mesmo por terem doado esse tempo para estar com a gente, né? E vamos lá, vamos tocar o Tijuaras Home. Obrigada, gente. Aqui, ó. Boa noite para vocês. E já pedindo desculpas do que é que vai acontecer, porque ela saiu do forno hoje à tarde, a música. Vai ser ótimo, já foi é ótimo. Finalizada hoje à tarde. Aí eu passei para o Thiago, conversamos verbalmente e agora vamos tocar aqui, então, ok? Perdoem os erros, o que importa é a amabilidade, é o sentido... Isso, gente. Eu já amei, já adorei. Obrigada.
Bé, Maravilha! Maravilha! Obrigada. Chihuahuas home! Uhul! Chihuahua! Muito obrigado a todos vocês que participaram com a gente. Pessoal. Que possamos estar juntos, nos abraçando aí o mais breve possível. Sim, com certeza, se Deus quiser. Gente, do fundo do meu coração, muito obrigada. Valeu mesmo. Obrigada a você. Tchau, tchau. Gente, Até a próxima. Vamos ser obrigados a beber agora, dá licença. Tá, boa noite. Opa, estão falando? Valeu. Ah, tá. Tchau, tchau. Bye, bye. Tchau. Eu Bye. estou tentando descobrir como é que desliga isso. É sempre a mesma coisa, gente. Tchau. Tchau. Valeu. Aqui. Parei.